bem-vindos ao episódio 7 do Ponto Seguido, que se chama Romances Coloridos. Nele, eu, Laura, Tainá e Rebeca vamos falar sobre a representatividade e romances LGBTQIA+. Bom, primeiramente é bom enfatizar que a representatividade e a empatia andam lado a lado. Onde há empatia, não há preconceito, ataques de violência, assédio, atos que a comunidade LGBTQIA+, infelizmente, convive diariamente, principalmente no Brasil, onde pelo menos uma pessoa dela é morta a cada 20 horas. O Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia é lembrado todos os anos no dia 17 de maio. Sua existência representa um marco na luta do movimento LGBTQIA+, uma vez que foi nesse dia que, há 31 anos, a Organização Mundial da Saúde retirou da sua lista de doenças o termo homossexualismo. Além de não ser mais considerado uma doença, o termo perdeu o sufixo grego ismo, que atribui à condição um caráter de patologia, e recebeu o sufixo dade, que é atribuído a uma característica, sendo, portanto, o termo correto homossexualidade. A transgeneridade, em 2018, também deixou a lista de transtornos mentais na versão mais atual da Classificação Internacional de Doenças, apesar de já ser há alguns anos um consenso na comunidade científica essa despatologização. Datas como esta, bem como tantas outras lembradas no mês de maio e durante o ano, não existem à toa, tampouco estão no calendário somente com o intuito de celebração. Elas representam um convite sutil à reflexão e à problematização de suas pautas. Apesar de notória, é importante enfatizar a importância da representatividade LGBTQIA+, na literatura, porque, como a maioria sabe, a literatura ela pode ser um instrumento fundamental para a disseminação da informação de qualidade e pertinência em prol à sensibilização coletiva no que diz respeito à garantia mesmo de direitos políticos e sociais dos indivíduos, na caminhada para uma sociedade mais inclusiva, mais justa e igualitária. Então, a representatividade LGBTQIA+, na literatura é de extrema importância, tanto para normalizar relacionamentos afetivos além da heterossexualidade, como para que jovens LGBTQIA+, se reconheçam na ficção e não sintam mais que a sua forma de amar é errada ou que a sua identidade de gênero é aquela imposta pela sociedade. A literatura tem o poder de transformar o leitor ao apresentar outras realidades fora da sua bolha social. E a presença desses personagens é uma forma de mostrar que fazemos parte da sociedade. Por isso, é importante que o número de obras com a presença de personagens da LGBTQIA+, continue crescendo. Conforme um estudo realizado por Regina Dal Castanhe, publicado em 2005, a orientação sexual das personagens dos romances também mostraram uma clara preponderância com uma ampla maioria heterossexual. A pesquisa apontou que entre 1990 e 2004 houve um crescimento significativo da representatividade nas obras de literatura. Conseguimos observar, então, que esse número ele só vem crescendo e que é crucial, na verdade, que continue assim e que receba a devida visibilidade, pois as pessoas da LGBTQIA+, precisam se sentir representadas e esse convite à reflexão e problematização precisa ser sempre reforçado. Bom dia, boa tarde ou boa noite, mais uma vez, turminha. Chegamos ao momento tão esperado, a entrevista. Rufem os tambores para o nosso convidado da noite, Tom. Olá, meu Deus, que recepção maravilhosa. Fico até assim sem graça. É um prazer imenso estar aqui, né? Fazendo parte deste projeto maravilhoso e que, nossa, incrível, né? Poder falar de literatura e
né, de uma maneira que alcance, né, aí uma grande parcela e a gente faça um bate-papo super legal aí, vamos falar, né, e dar muitas indicações e falar aí dessa comunidade incrível que é a comunidade LGBT. Agradeço muito o convite, fiquei muito feliz com o convite e, nossa, me chame mais vezes, já quero me convidar aqui para que, né, Pode deixar, pode as entrevistas, deixar. eu virei quase um elenco fixo, assim, com a galera, pra gente aí ficar falando sobre língua portuguesa, literatura e tudo mais. Muito obrigado mesmo pelo convite. Nós que agradecemos, Tom, por você ter aceitado participar do projeto aqui do podcast Ponto Seguido. E antes de nós iniciarmos a conversa, né, você pode se apresentar, falar seu nome, sua idade. Claro. Então, vamos lá. Eu sou o professor Elivelton, né, mais conhecido como Tom. Atualmente estou com 25 anos e já trabalho, né, já estou aí trilhando os caminhos da sala de aula. Tem aí por volta de 6 anos já, né? Então, desde a graduação eu já estava, né, através dos projetos, né, de PIBID, né, que é o programa de iniciação da ciência, que você muito conhece, mas talvez os nossos ouvintes, né, não possam conhecer, mas dentro da própria faculdade a gente já começa ali a ir para a sala de aula, né, fazer parte de alguns projetos. Sim, Então, sim. desde a graduação eu já estava em sala de aula, né, em alguns casos já atuando como professor regente e atualmente, né, já estou formado, já sou egresso da universidade, atuo, né, tanto em cursinho Uhum. preparatório, né, em que eu falo de literatura também, mas muito mais voltada para preparação para o vestibular, mas atualmente também trabalho em uma escola da rede privada, e aí que eu tenho, né, um pouquinho mais de liberdade, não muita, mas de falar de literatura. Então, já tenho aí um certo tempinho, né, atuando em sala de aula, e que é uma coisa que eu amo fazer, né, amo fazer parte aí, né, do curso de letras da Universidade do Estado, e amo ser professor e não me vejo fazendo outra coisa, então, são 6 anos aí de muita alegria, claro, né, altos e baixos, mas a vida tem dessas, né. Então é Sim, sim, é isso. bom que é através dos baixos que nós trazemos grandes histórias para as nossas carreiras, né? E os Com pontos certeza. altos não tem nem o que falar, que são É, os melhores pontos da carreira. com Mas, certeza. assim, hoje, como vocês sabem, turminha, nós estamos falando sobre os romances coloridos. Então, vocês já viram um pouco sobre a abordagem histórica, sobre os autores, os principais autores que abordam sobre a comunidade LGBTQIA+, e que fazem parte da comunidade. E hoje nós iniciaremos a entrevista com o Tom. Então, a primeira pergunta seria: qual foi o primeiro contato em um romance que você percebeu que tinha um personagem LGBTQIA+. Então, nossa, vou voltar para minha adolescência agora. Mais ou menos quando eu estava no ensino médio, eu lembro de ter lido. Eu sempre fui muito presente nesses grupos literários. Assim, a literatura sempre me acompanhou, né? Então, não por uma Sim, influência assim, sim. dos meus pais, mas eu sempre fui muito interessado, né, na literatura. Então, eu sempre fiz parte de grupos de leitores, né? Assim, grupinhos pequenos em escolas, na escola onde eu estudava. E, Uhum. né, até então eu já sabia que eu era gay, então eu tentava buscar alguma representatividade de alguma forma. Então, eu acabei tendo contato com um livro chamado O Terceiro Travesseiro, que de fato é um romance LGBT, né, um romance focado na questão gay, né, que é um Aham. choque, foi assim, confesso que até então, né, no ensino médio, primeiro ano, 2011, não existia tanta representatividade, né, dentro dos meios televisivos, midiáticos. Então, e a leitura é uma leitura assim de fato bem verdade nua e crua, no sentido de descobertas, né, na questão sexual até mesmo. Então foi Uhum. o nome do livro é Terceiro Travesseiro, do autor chamado Nelson Luiz de Carvalho, né? É um livro que grande parte, né, da galera que já está na minha faixa etária, né, que gosta de literatura, com certeza já ouviu falar sobre ele, né, e com certeza leu este livro também, né, um livro assim bem famoso mesmo dentro da comunidade, né, leitora Uhum. LGBTQIA+. Mas e foi esse assim meu primeiro contato e foi um contato assim que ao mesmo tempo nossa, né, tive ali uma certa representatividade de enxergar, né, porque até então sempre era os romances
né, heteronormativos, de um homem com uma Sim, mulher. sim. Então, nunca tive contato assim, a relação, o beijo, a descoberta, né, até mesmo o sexo entre dois homens. Então, foi um contato assim que me chocou até então, né, porque era algo que novo para mim no sentido de ler sobre aquilo, né. Até então, o ensino médio eu não tinha Uhum. vivenciado, né, não foi a questão do ensino médio de viver essas experiências, né, amorosas. Mas então, foi esse o livro assim que me jogou para leitura, né, para literatura LGBTQIA+, e é um livro assim que tem uma história incrível e que me marcou de todas as formas, né? Tem ali Nossa. um certo apego, né, emotivo com este livro, mas esse foi o livro assim que é de fato temática gay, né, e que é o Aham. Terceiro Travesseiro. Você teve contato com ele através da escola? Não, né? Assim, até então a escola, quando a gente chega no ensino médio, né, a gente tem um grande problema que é a questão do conteúdo programático, né? Então, na escola não se Sim, discutia sim. sobre literatura LGBT, né, LGBTQIA+. Era de fato entre colegas, né? Então, colegas que esse livro ele é um livro nacional, tá? Não é um livro estrangeiro, mas Uhum. nunca se falou sobre esse tipo de literatura nas aulas que eu tinha de literatura, da disciplina de literatura. Então, era mais rodas de amigo, mas claro, né, dentro da escola, né, que era o lugar onde eu tinha Uhum. uma comunicação muito maior com outras pessoas. Então, não era em si não foi papel da escola essa questão, mas foi papel de pessoas da Entendi. escola essa apresentação com esta nova, né, este novo mundo dentro dos romances literários. É muito interessante porque uma das coisas que você falou, que esse contato com a literatura que você teve, não foi por influência dos seus pais. E Uhum. assim, aconteceu o mesmo comigo. Apesar de que eu comecei a ler mesmo, mas na biblioteca da escola escondida. Uhum. Então, Sempre, quando eu né? li o meu primeiro romance LGBTQIA+, eu não lembro o nome agora, mas ele retratava a história de um personagem trans. Foi um choque muito grande, porque para mim era uma coisa fora daquela minha caixinha, né? E Sim, sim. ver, entender o T da nossa comunidade faz uma grande diferença. E Será que me você leu fez. A Arte de Ser Normal? Esse mesmo, foi esse mesmo. Esse livro é incrível, incrível, sim. Foi meu primeiro livro Recomendo também. pra turminha também. Nossa, sim. Foi meu primeiro livro também da sigla T que eu tive contato. Sim, Temos aí um ponto sim. em comum. Acho até que mesmo não abordando sobre a questão da bissexualidade, foi um dos livros que fez com Uhum. que eu também me entendesse e me aceitasse como a letrinha B da comunidade, né? Sim, sim, sim. Então, é muito interessante ver a participação dos nossos amigos, né, dos nossos colegas, ou até mesmo de Sim. alguns professores, porque eu tive um professor que me influenciou muito para esse lado da leitura. Inclusive, eu comecei a gostar de romances por causa dele. Então, é muito bom, é muito bom. Sim, Gostei sim, muito de assistir. é uma influência que de fato, né, ajuda. Porque até então a gente busca, né, um apoio dentro do corpo discente, né? Então, Uhum, quando a gente se depara com professores que nos ajudam, que nos entendem, que não nos julgam, né, pelo nossa leitura ou até mesmo pelo nossa orientação, isso faz com que a gente tenha um certo apego, né? Então, por mais que eu amasse minha professora de literatura da época, eu não teria esse tipo de troca, né? Troca literária em que eu poderia querer uma indicação de um livro ou falar de um livro LGBT, né? Então isso já uhum. não, infelizmente, não iria acontecer com toda frequência ou uma certa liberdade, né? Na época dos meus estudos. Puxando um pouco sobre essa questão da relação que você teve, né, com a sua professora, apesar, você falou Uhum. que ela foi uma ótima professora, mas que não teria como conversar com ela sobre esse assunto, né? Até mesmo porque, como você falou, você fez o ensino médio em 2011. Uhum. Então, apesar de ser recente, vamos colocar muitas aspas Há aí, 10 aninhos, né? 10 aninhos só. realmente era um momento onde não se falava sobre isso. Era Sim, realmente, sim. ainda haviam muitas piadinhas, muitos estereótipos, né? Principalmente com a comunidade gay em, é,
em programas de televisão, de comédia, e isso, querendo ou não, era muito presente dentro das casas, né? Sim, sim. Então, o livro, o contato com a leitura faz com que a gente veja que é normal e tá tudo bem. E que nós Sim, podemos ser sim. respeitados, devemos ser Isso respeitados. faz parte da normalidade, né? Não é algo assim Isso, que é uma parte de uma sociedade. Fazemos parte da sociedade total, né? Então, exato. Então, já que você falou sobre essa questão, já que falamos, no caso, sobre essa questão da falta de representatividade, uhum. a representatividade LGBTQIA+, nas leituras da escola, fizeram falta para você? Com certeza, né? Até porque quando a gente estuda literatura, né? Então o nosso contato na literatura, na escola, é muito limitado. Mesmo no ensino Uhum. fundamental, a gente vai ter ali um acompanhamento, mas de histórias que sim, são romances, né? Devido à sua estrutura literária, né? Então não é aquele, Sim, como eu sim. sempre comento com os meus alunos, que o romance em si não é a história de amor, mas é a estrutura do texto, né? Então, os alunos já se Uhum. deparam com o romance, mas em si são romances que vão sempre estar com uma ligação, né, heteronormativa. Então, não existe ali personagens que vão ter ali algum tipo de representatividade dentro da comunidade queer, né, da comunidade LGBT. Então, existe Uhum. de fato, né, uma não representatividade, uma falta muito grande, porque estamos lidando com um período da adolescência, um período em que começa-se ali a ter um entendimento sobre você, né? E uma vez que você Uhum. não encontra, né? É claro que hoje estamos vivendo um momento muito interessante porque a gente encontra representatividade, né, em muitos locais que há 10 anos não encontrávamos. Então, é em filme, é Sim, em sim. série, é em jogos. Então, ok, a literatura ela foi, né, hoje em dia ela funciona como um plus para essas novas representatividades, esses novos locais da representatividade que estão aparecendo. Mas naquela época, né, como a gente já tinha comentado, a televisão, os filmes representavam a comunidade mais como uma questão humorística do que como fato, né, de vida mesmo, uma questão de representatividade Uhum. de vida. Então, e a literatura como sendo, né, o próprio conceito de mimese, né, de imitação, poderia, né, acho que com certeza ajudar muitos jovens que tiveram uma passagem da adolescência e essas confusões, né, que de fato acontecem devido você estar se descobrindo, de você estar se entendendo na sua orientação. Acho que a literatura poderia de fato ajudar, né, porque você estaria ali, né, tendo uma representatividade em que é somente você e o livro, né, e aí você ia Uhum. enxergar um mundo que de fato você pertence, porque, né, por mais que você esteja lendo um livro de fantasia, ainda assim você vai encontrar elementos da realidade dentro dessa fantasia. Mas que você esteja lendo um livro ficcional que se passa no mundo real, você vai entender que algumas situações podem ser vividas por você. Então, sim, né, a Sim, falta de sim. fato de uma literatura LGBT acaba não criando uma representatividade que precisa ser discutida, né? Precisa ser mostrada que em todos os lugares a comunidade LGBT ela está, não por uma questão de se impor nesse lugar, mas porque ela existe independente de lugar, né, de tempo, de espaço e tudo mais. Então, né, fizeram muita falta, né? Hoje em dia, acredito que ainda faz muita falta, não são todas as escolas, ou Sim, até sim. mesmo não são todos os professores que conseguem lidar com essas temáticas. Então, assim, mas é claro que hoje em dia, né, estamos andando a passos curtos, mas a cada ano, né, acredito que se a gente for fazer um comparativo entre o 2021 e 2011, com certeza Uhum. já tem uma mudança significativa. Mas eu não posso Sim, falar, sim. né, acredito que eu não tenho tanta propriedade para falar que é uma mudança grande, mas é uma mudança que tá começando, né, e aí essa representatividade ela tá começando a fazer parte, né, de alguns currículos escolares, mas acredito que sim, houve, né, a falta aí dessa representatividade aconteceu e ainda acontece nos dias atuais. Entendi. Como você já trabalha em sala de aula e você Uhum. tem a experiência tanto de cursinho quanto de colégios, né, quanto de Uhum. escolas, como os seus alunos reagem quando você aborda sobre essa temática ou se eles mesmos puxam essas temáticas em sala de aula? Olha,
é muito complexo de falar sobre isso, né? Porque estamos lidando com adolescentes. E são adolescentes que vêm de casa, estão em processo de formação de opinião, formação de caráter, né? Formação do senso crítico. E é muito complexo ah, responder isso, por quê? Porque a gente vai lidar com pessoas que vêm de casa carregando uma bagagem, né? Carregando ali opiniões que de fato não pertencem a essa pessoa, né? São apenas Aham. reproduções do que os pais acham, né? E infelizmente a gente tem lares muito preconceituosos, em que os alunos trazem para a sala de aula esses preconceitos, né? Esse preconceito contra a diversidade. E é passos lentos, né? Então, infelizmente, não é tão fácil como chegar, vamos ler aqui, né, Romeu e Julieta, né? Essa história de amor entre dois adolescentes. Ou então vamos falar aqui sobre essa história, né, esse romance romântico sobre esse casal hétero. Então, vai ter uma aceitação muito maior, né? Não vai haver nenhum tipo de, né, represália, podemos dizer assim, do que eu levar, por Uhum. exemplo, o terceiro travesseiro, né? Ou levar algum livro que fale sobre matemática lésbica, ou até mesmo a arte de ser normal. No começo, particularmente, eu fico um pouco, né, receoso de. Eu tenho que ir já preparando. Existe um preparo muito antes de eu chegar com a literatura, com eu chegar com a obra, do que simplesmente Aham. chegar com o livro hétero e vamos ler isso aqui, vamos trabalhar com isso aqui. Acho que essa questão de sala de aula com os meus alunos existe ainda devido a essa carga que os alunos trazem de casa, que muitas das vezes, não é que isso é unânime, né? Mas infelizmente é uma grande Uhum. maioria trazer essa carga negativa de casa, então é preciso moldar, preciso fazer, né, recriar ou mostrar que aquilo que eles possuem, a visão que eles possuem é uma visão que não condiz com a realidade, né, que vivemos, que a diversidade ela sempre fez parte e que ela precisa sim ser estudada, precisa sim ser lida, precisa sim ser mostrada, assim como o que estamos tão acostumados a ver, né? Então é todo um processo que a gente vai criando antes de fato de chegarmos com a literatura, para que quando eu chegue com as obras, né, o meu aluno não tenha pensamentos tão preconceituosos ou que de fato, né, infelizmente não chegue à coordenação da escola e eu sofra algum tipo de represália dos pais, né, pelo velho conceito, né, dessa parte que sempre falam que estão estudando ideologia de gênero, né, como se a diversidade nunca surgiu em pleno 2021. Então, É, é muito difícil, não é fácil, né? Mas é um trabalho que, como eu falo, é um processo que os alunos precisam passar para construir, né, o senso crítico, mostrar ali, saber também entender que a sociedade é pluralizada. Mas sim. a balança ela é um pouco no sentido bem metafórico falando, mas ela é muito desequilibrada, né, nesse sentido de trazer temáticas LGBT para a sala de aula. Até porque não tem mais só aquela carga de casa ou televisiva, mas também tem a carga das redes sociais, né? Sim, E com mesmo certeza. que tenhamos, através dela, fácil acesso à comunicação, a compartilhamento de ideias, também temos o compartilhamento de ideias preconceituosas, Sim, sim, de coisas que são negativas e para sim, um aluno que está numa fase da adolescência, como por exemplo, que está formando um caráter, isso vai influenciar bastante. sim, porque a nossa função é entregar a informação, né? E aí cabe o Uhum, aluno saber utilizar essa informação da maneira que ele quiser, mas a gente não pode deixar de passar as informações, né? As informações sim, estão sim. dadas, você tem os dois lados da história. O que você vai fazer com essas versões ou as opiniões que você vai formar a partir de agora cabe somente a você, né? Então, de fato, a gente não pode influenciar ninguém, mas a gente pode dar ali as visões plurais e cabe aí a você decidir a partir de agora o que você vai fazer com essas visões, né? Ah, muito bem. Então, Tom, como você vê as obras dos autores LGBTQIA+, hoje? Olha, pensando na literatura de modo geral, eu vejo com uma grande força, né? Hoje em dia, Uhum, não existe mais, tirando assim do ambiente escolar, né? Claro que no ambiente escolar é muito tímido a visão. Mas fora, né, a gente vê aí autores surgindo, autores independentes nacionais, internacionais,
surgindo, ou até mesmo, né, sagas bem consagradas, como Percy Jackson, né, que é uma saga aí bem consagrada pelos Sim, leitores de sim. infanto juvenil, que começam a trazer representatividades para as sagas, né? O próprio Rick Riordan, né, que é o autor aí do Percy Jackson, as novas séries dele, né, séries de livro, ele começa a adaptar, começa a, de fato, trazer personagens, né, que condizem com a realidade vivida. Então, existem personagens não binários, existem personagens, né, que fazem parte, que são pansexuais. Então, os Uhum. autores, eles enxergam que, ok, a primeiro momento eu não existia, né, não tinha como eu trazer essa representatividade. Agora que eu posso, então, hoje em dia eu vejo fora do nicho escolar, né, a literatura LGBT ganhando força, né, aparecendo e tentando ali, de fato, né, ganhar o seu espaço, mantendo-se coerente, né, com a realidade, não Uhum. fantasiando e tendo ali o seu lugar de prestígio como pertencente ao que a gente considera de fato literatura, né? Então, hoje em dia eu vejo que a literatura LGBT que é mais está ganhando, alçando grandes voos, né, como deveria já ter sido feito antes. Mas, né, o importante é que estamos aí trilhando um caminho, né, que a todo momento a gente consegue ver essa representatividade sendo mostrada. Verdade. Eu lembro uma vez que teve uma aluna que chegou a falar: Nossa, tia, a coisa mais emocionante para mim é quando eu vejo que um romance que eu gosto muito, Uhum. que trata sobre a comunidade LGBTQIA+, vira uma série, porque parece que dá mais visibilidade, faz com que eu consiga conversar com Sim. meus amigos. E parece Ah, que como foi que ela falou? Parece que fez fama, que brilhou. Ela falou assim, eu achei nossa, e engraçadinha. muitas sagas hoje, né? A galera que gosta, né, de Shadowhunters, né, da Netflix, Sim, tem um tem o monte. personagem, né? Tem vários personagens. Eu lembro do Magnus, né, que é o grande feiticeiro. Eu não gostaria nem de citar essa obra, mas infelizmente faz parte da cultura pop, né? É o próprio Harry Potter, né? Que, né, É, devido à situação caótica, né? Estamos falando aqui, mas infelizmente é uma saga que acompanhou a muitos e que faz parte da vida dessa galera, dessa nova geração, né? Mas existe o personagem, né? O Dumbledore, que é gay, né? Então, naquela época, então, a uhum, representatividade, ela... E olha que a gente está falando de uma saga extensa, e o único personagem assumidamente gay é um, ou seja, né? Ali já estava sendo colocada a faísca, né? Mas enfim, ignore Harry Potter, né? Procurem saber a treta que não é ambiente para essa nossa discussão, mas só queria trazer por conta infelizmente, da força que Harry Potter ainda tem, né? Mas uhum. novos personagens, novas sagas, elas começam, né, a se apresentar e aí, de fato, a mostrar essa representatividade que tanto é necessária para a nossa sociedade. O que você diria para os nossos ouvintes LGBTQIA+, sobre a importância da literatura para a voz da comunidade LGBTQIA+. Olha, gente, uma coisa que a gente sempre precisa entender: a literatura é uma manifestação artística, né? Tal como a pintura, a fotografia, a dança. E a literatura, ela se faz artística pelo uso da palavra. E o que a gente precisa entender, né? Como o próprio Aristóteles organizou os gêneros literários, né? E aí puxando já o gancho para as nossas aulas de literatura, o Aristóteles, ele mesmo vai falar que a literatura é mímese. Então, o que é a mímese? Uhum. Imitação. Por que a literatura, ela se torna tão importante? Porque a literatura, ela vai imitar a vida, né? E se a comunidade, né? Se essa representatividade, se essa galera aparece na realidade, ela precisa também ter voz, né? Por que que eu vou dar voz dentro de uma manifestação artística que engloba a todos, a somente um público, né? E quando a gente estuda literatura, a gente vai vendo que as vozes são dadas muito tardiamente, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, lá no modernismo com Lima Barreto, né, lá no pré-modernismo, na verdade, com Lima Barreto, que os marginalizados, né, os funcionários públicos, as pessoas, né, de baixa renda, que eram tão invisibilizadas, só vão ganhar força no século XX, né? A primeira Uhum. mulher, né, que vai ter ali o seu grande romance publicado é Raquel de Queiroz trazendo o nordestino, né, a mulher nordestina, para dar voz nessa, a essa representatividade. Então, são pessoas que sempre fizeram parte da sociedade, da realidade, mas que
foram dadas voz tardiamente. Então a literatura LGBT se faz importante, né, para dar voz, porque a gente está trazendo de uma forma artística a realidade. E se a realidade compõe essa galera, né, compõe esse pessoal aí, né, que engloba uma grande comunidade, é preciso mostrar essa voz, né? Preciso ouvir o que tem que ser dito, né? Então, a gente aprende com as experiências plurais. Então, a pluralidade, ela vem também dessa galera, né? Infelizmente, a gente, quando a galera que não faz parte acha que dentro da comunidade só vai existir o gay e a lésbica, né? Mas não, a gente vai ter ali uma diversidade, né? As pessoas bissexuais, as pessoas trans, né, as pessoas não binárias, né, as pessoas que são ali, né, queer, né, tendo ali outras funções. Então, a ideia de dar voz é mostrar que o que Aristóteles falava sobre a literatura imitar a vida, imitar, né, a realidade, de fato deve ser mostrada sem nenhum tipo de restrição, porque se eu vou restringir um grupo, eu segrego, e se eu segrego, eu cometo preconceito, né? Então, a literatura LGBT ela é importante porque existem assuntos que precisam ser mostrados, e a literatura, como uma porta-voz disso, ela vai se fazer presente também dentro dessas situações. Chegou a hora das indicações. E o primeiro livro que nós vamos indicar hoje é Controle, de Natália Borges Polesso. A Natália Borges Polesso é escritora, pesquisadora e tradutora brasileira. Ela escreve sobre diversos temas com protagonistas lésbicas. O livro Controle é sobre uma personagem que tem epilepsia e se vê tendo que enfrentar uma avalanche de acontecimentos, inclusive se apaixonar. E sua trajetória é repleta por canções do Joy Division e New Order. Inclusive, a capa do livro é a capa do álbum Power, Corruption and Lies. É muito difícil para um jovem fazer escolhas importantes logo no início da vida, enquanto ainda nem sabe quem é de verdade, principalmente em relação aos sentimentos. Entretanto, o livro mostra como pequenos estímulos podem se tornar grandiosos, principalmente se tratando da arte. A arte pode mudar a vida de alguém, mudar a forma de pensar, mudar a forma de se expressar e ajudar a entender a si mesmo. Além de que mostra a coragem de uma mulher que viveu sempre cercada de cuidados e se vê querendo mais liberdade e vivências. O próximo livro é Ponto Cardeal, de Leonor de Recondo. A autora é romancista e violinista, e seu livro é sobre a personagem Lauren. Lauren, por muito tempo, viveu uma vida dupla, escondida e impossibilitada de viver como quem realmente era. Com uma esposa e 2 filhos adolescentes, Lauren, na verdade, é tudo aquilo que construíram a respeito dela. E isso começa a ruir quando, mesmo doendo, ela se dispõe quem é de verdade. Uma mulher. A partir disso, a autora desenvolve uma história sobre empatia, respeito e sobre a crueldade de estar em um lugar no mundo que lhe oferece perigo. Por ser uma mulher habitando em um corpo que lhe é estranho, Lauren vive em todo esse dilema. E seu ponto cardeal gira em torno disso. Não é mais suportável para ela ser apenas Matilda, sua persona feminina nos finais de semana. Ela sabe ser mais que Lauren, sabe ser mais que Matilda. Ela é Lauren e não importa mais o que precisa enfrentar. Ela sabe que essa é a única maneira de estar e ser assim. E o último livro de hoje é Magnus e os Deuses de Asgard, de Rick Riordan. A vida de Magnus Chase nunca foi fácil. Desde a morte da mãe em um acidente misterioso, ele tem vivido nas ruas de Boston, usando de muito jogo de cintura para sobreviver e ficar fora das vistas de policiais e assistentes sociais. Até que um dia ele reencontra tio Randolph, um homem que ele mal conhece e de quem a mãe o mandara manter distância. Randolph é perigoso, mas revela um segredo improvável. Magnus é filho de um deus nórdico. As lendas vikings são reais. Os deuses de Asgard estão se preparando para a guerra. Trolls, gigantes e outros monstros horripilantes estão se unindo para o Ragnarok, o juízo final.
Para impedir o fim do mundo, Magnus deve empreender uma importante jornada até encontrar uma poderosa arma perdida há mais de 1000 anos. Quando um ataque de gigantes do fogo o força a escolher entre a própria segurança e a vida de centenas de inocentes, Magnus toma uma decisão fatal. Com personagens já conhecidos do público, como Annabeth Chase, prima de Magnus, e deuses como Thor e Loki, Rick nos apresenta mais uma aventura surpreendente repleta de ação e humor. Magnus Chase e os Deuses de Asgard é uma trilogia, e A Espada do Verão é o primeiro livro. E essa trilogia é escrita por Rick Riordan. Agora, sobre mitologia nórdica. Rick Riordan é um autor conhecido por ter escrito Percy Jackson e os Olimpianos, Os Heróis do Olimpo e as Crônicas dos Kane. E esse personagem principal, Magnus Chase, é pansexual. E se você quer saber sobre mais livros que tenham representatividade, nós vamos indicar o Instagram @cadêLGBT. Lá eles fazem várias listas sobre livros e contos que vocês podem encontrar representatividade, não só sobre como é ser, mas também histórias diferentes, onde esses personagens se fazem presentes. Quais obras você indicaria pra gente? Ai, Podem gente. ser jogos, filmes, músicas, não precisam ser só romances. Olha, assim, eu não sou tanto de jogos, mas eu tava jogando um jogo recentemente, que é o Assassin's Creed, né? E nesse jogo você tem a possibilidade de jogar com a versão masculina ou a versão feminina, né? E aí eu, né, como uma boa pessoa, sempre escolho as versões femininas, né? Como, claro, né? E aí, durante o jogo, a gente tem a possibilidade, como é um jogo de que você acaba tomando certas decisões, né? Pelo personagem, então existem momentos ali que você consegue criar uma relação, né? Ou uma afetiva. Então, entre a personagem principal e uma outra personagem, né? Então você vai construindo toda a história, né? Cabe a você aí indo direcionando ali as ações dos personagens para criar no fim essa história de amor muito legal. Então, de jogo eu consigo pensar nesse, tá? Olha, De eu música, queria eu tenho. acrescentar um jogo também. Por favor, por favor. Seria Life is Strange, que eu Nossa, ainda não verdade. joguei, mas eu via muita gameplay dele no YouTube e teve uma época até que ele ficou muito famoso, né? Eu não lembro qual Sim. foi o ano exatamente, mas É é um jogo uma antigo, não é tão ótima novinho, obra. não. Sim, 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 né? ele já é velhinho, É um velhinho. mas ele é Entregando uma a ótima obra porque idade. ele aborda sobre a descoberta, né, da personagem principal, eu não Sim. lembro o nome dela agora, Ai, não lembro mas também. é também através das escolhas que você Gente, faz. é um jogo de fantasia, né? O Assassin's Creed, ele é um jogo que envolve história, né? O Life is Strange mexe com uma questão, né, fantasiosa, que ela consegue controlar o tempo. Então, são jogos assim, chops, né? Como diria a antiga Juliette. Exato. São jogos Perfeito, incríveis. perfeito. E de música, eu vou falar só de jogo e música e livro, tá? Que é o que eu domino mais. De música, eu tenho Tá uma bom. banda para indicar que é muito legal, que é uma banda feita, né? Que tem duas vocalistas travestis, que é As Baianas e a Cozinha Mineira. Não sei se você já ouviu falar. Não, É eu uma vou banda, até é uma procurar banda aqui já. brasileira. Ah, ouça a música Jaqueta Amarela. Melhor música da minha Jaqueta vida. amarela. Tudo bem. Isso. E aí, As Baianas e a Cozinha Mineira, tá? É o nome da banda. E Olha aí, aí, ó, para vocês, turminha, que estão no Spotify agora, ouvindo o podcast, já procura aí na abinha de procura, pesquisem Jaqueta Amarela. Eu quero a opinião de todo mundo no blog, no por Instagram, favor, falando gente. sobre a música. Por favor, não admito, né? Menos. Quero indicações, quero saber a opinião de vocês. Estamos aí para criarmos aí esse laço, esse vínculo aí, né? Também fora aqui do podcast. E aí, de livro, eu tenho 3 livros para indicar, né? Eu tenho, na verdade, 4. Eu tenho uma biografia. Ai, na verdade, tá. Eu vou indicar só 4 para não ficar tão longo. É uma biografia, um livro de romance de época LGBT, tá? No caso, gay, Meu né? Deus. Muito legal. Aham.
E aí, os dois são um livro de época, assim, gente. Por mais que eu ame muito a comunidade, eu de fato tenho um apego muito mais pelas histórias gays por conta da representatividade devido ao ser gay, tá? Eu prometo que no Uhum. próximo episódio, quando, né, eu sei que. Olha, já vou até jogar deixa aqui para vocês fazerem uma parte 2, né? Eu volto com outras temáticas, né, das outras letras, prometo, tá? Pode Mas assim, deixar que a tem gente vai uma certa fazer. diversidade aqui. Então, o primeiro livro. Ai, não, vou indicar. Tá, eu vou me segurar. O primeiro livro que eu vou indicar para vocês é uma biografia, é de um meme, né, de uma travesti que virou meme no Brasil, que é a Luísa Marilac, né, que é aquela que falava, né, se vocês achavam que eu estava na pior, né, né, quer dizer que tá bem. Ela tem um livro que se chama Eu Travesti, é a biografia da vida dela. Então, é um livro incrível, incrível de ver aí, né, a luta sofrida de uma mulher, né, trans, vivendo em um país, né, no Brasil, e depois indo para fora para ganhar vida. É claro, gente, ela infelizmente ela faz parte do estigma, né, infeliz de mulheres que precisaram se prostituir para sobreviver. Mas ela traz isso como uma forma, né, de vida, e que, ok, ela não tem vergonha, ela se orgulha, mas ela mostra a realidade de uma mulher trans. Uhum. O segundo livro que eu tenho, né, é um romance que se passa na Inglaterra, é uma tentativa, né? É muito legal esse romance, é um romance estrangeiro, em que a gente vai ter ali, né, a relação da corte, né? O nome do livro se chama O Guia do Cavaleiro para o Vício e a Virtude, tá? O nome da autora é Mackenzie Lee. Então a gente vai ter toda a relação, né, de corte, de palácio. A gente vai ser transportado para a Inglaterra do século XVIII, século XVII ou XVIII, não lembro, em que a gente vai ter esta relação, né, gay aí sendo feita. É um livro muito legal. O nome do livro é O Guia do Cavalheiro, perdão, para o Vício e a Virtude, tá? É um romance gay de época. Então é algo assim fora da realidade. Outro Vou dois livros atrás que eu desse tenho. também. Ah, esse é muito legal. Outro livro que eu tenho para indicar é um livro muito fofinho, muito fofinho, muito fofinho, de um autor que eu gosto muito, né, nacional também, que é o Vitor Martins, que é o livro 15 Dias. Incrível este livro, que vai falar sobre a questão, né, da relação gay também, mas que mexe com a questão da aparência, porque o personagem é um personagem gordinho, né? Então isso também tem a ver com a questão da adolescência. Então a gente está lidando ali com situações que envolvem, né, a autoestima, a descoberta, a paixão pelo um vizinho, né? Então você aí que mora, né, e tem um vizinho ali que tem um crush, essa história eu acho que você vai se identificar muito. É muito legal essa história. Eu amo essa história, ela é maravilhosa. E aí, pra galera que gosta de musical, que se, né, acha musical incrível, assim como eu, tem um livro de um autor manauara, né, que eu descobri já tem um tempinho, Olha, que é o Gabriel Mar, que o nome do livro é Bem-vindos à Rua Maravilhosa. É um livro, né? Você já ouviu falar desse livro? não, eu tô indo atrás agora. Maravilhoso. Esse autor é manauara. E aí ele vai fazer uma história maravilhosa que vai envolver ali a relação, né, uma afetiva, mas ele vai colocar musical no livro. Você tem noção de quão maravilhoso esse livro é? Né? Então é incrível, é incrível, incrível, incrível. Então, Olha, eu só queria colocar um parênteses aqui. Tá de graça na Amazon, o e-book, tá bom? sim, sim. A maioria desses livros, acho que somente o Eu Travesti, que ele já é acho que você não consegue encontrá-lo de graça, né? Assim, de forma legal, Uhum. tá, galera? Por favor. Mas o restante você consegue encontrar tranquilamente, né? Ai, é incrível esse livro, assim, zero defeitos, maravilhoso. E apoiar a nossa literatura local, né? Apoiar Com esse grande certeza. autor aí, que é daqui de Manaus. Então, essas são as minhas indicações, né? São indicações aí um pouquinho fora da nossa caixinha, né? Então, uma biografia muito legal de se ler, né? Um romance gay de época, que é interessantíssimo. Um romance super atual, né? Que é o 15 Dias. E um romance, né, regional, né? Que é aí de um autor manauara, que eu acho que vai abrilhantar aí os coraçãozinhos de vocês. Então, essas são as minhas Uhum. indicações, né? Falei de jogo, falei de música, falei de livro.
Então, trouxe aí várias indicações legais para os senhores, viu? Olha, sou uma pessoa que só trago coisa de qualidade. Isso é verdade, gente, isso é verdade. Eu vou acrescentar só mais uma indicação também, que seria o filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que também é uma obra Incrível. nacional. Eu vi ele pela primeira vez no formato de curta, e a história é linda porque ela conta a vida do estudante Leonardo, né? Que é um personagem cego, e um rapaz que chega na sala de aula dele e eles acabam se apaixonando. O Leonardo acaba se descobrindo. Então, é uma ótima obra, ótima indicação. É curtinho, coisa de 1h30 só. E acho que tem em algumas plataformas digitais, tá bom, galerinha? Tudo. Muito bem. Então, Tom, qual conselho você daria para os demais discentes e docentes que trabalham, né, na área da educação ou que estão vivendo na sala de aula sobre a questão da representatividade dentro da sala de aula? Conselho abracem a diversidade, né? Eu acho que nada mais legal do que você entender que vivemos em uma sociedade. Em uma sociedade, o quão chata seria se todos fossem a mesma coisa, né? Então, a diversidade, ela não vem para oprimir, né? Ela não vem para tomar lugar de ninguém. Vivemos numa sociedade que tem espaço para todos, né? E eu simplesmente buscar de alguma forma oprimir, né, ou não dar espaço, isso não vai implicar, né, de fato, esses espaços eles não vão trazer nenhum tipo de malefício para tua vida, né? Até porque você está só cedendo um espaço que é direito de alguém de se expressar, né, de amar a quem bem entender. Então, acho que a gente precisa entender que os nossos alunos são plurais, né, que adolescente não sabe o que é da vida, né? Eu acho que isso é uma questão tão errada de se fazer, porque você limita um ser, né, que você chama ele praticamente de não pensante, né? Então, é claro, gente, que é uma fase que muitas coisas acontecem, mas acho interessante você dar voz a esses alunos de se expressarem, né, de talvez acharem que possam fazer parte, mas que futuramente, uma vez que você... A nossa função enquanto professores, enquanto, né, formadores de opinião, né, de mediadores de leitura, é dar as informações, não é restringir nenhum tipo de informação, é mostrar o que o aluno tem ali ao redor, e como eu falei, agora vai caber ao aluno saber utilizar essas informações passadas para o que ele vai achar correto ou não, né? Então, quando a gente lida com adolescentes, galera do ensino médio, não é que eles são crianças mais, são seres que já sabem o que é certo e o que é errado, que precisam saber da diversidade, precisam respeitar a diversidade, né? E ao mesmo tempo precisam ter voz dentro da sociedade. É claro que, infelizmente, a gente não vai estar, né, distante de falas preconceituosas, mas que a gente pode ir aos poucos, né, mostrando que essas falas elas não condizem com a realidade vivida, né? Que um espaço sendo colocado por uma pessoa LGBT não é o espaço que ela está querendo, né, na marra, mas é um espaço que é dela por direito, né? Então, acho que a gente precisa entender que a diversidade ela não vem para assustar, na verdade ela vem para agregar, e é muito legal quando a gente enxerga a nossa sociedade da forma como ela é e a gente consegue viver harmoniosamente, né? Então, e a representatividade, galera, hoje em dia não é que é uma palavra que virou modinha, né? Ou como infelizmente alguns falam, uma bela lacração, né? A representatividade é você se enxergar em qualquer lugar, né? Não somente dentro de um espelho, né? Olhando o seu próprio reflexo, mas é você ver que o que você enxerga numa expressão artística, na verdade, é apenas uma imitação da sua vivência, né? E isso é muito legal quando a gente se enxerga e a gente sente orgulho, né? Nossa, aquilo que esse personagem tá passando, né, tá vivendo, eu vivo também. E aí você, através, né, dessa ligação, você consegue ter ali, né, algum tipo de melhora de uma situação que você está vivendo, ou até mesmo de uma esperança, né, bem legal de saber viver, saber conduzir aí essa fase aí que você está vivendo. Infelizmente, turminha, chegamos ao fim de mais um podcast. Não.
A conversa estava ótima, mas quem sabe na próxima temporada do Ponto Seguido nós traremos, né, um segundo episódio sobre os romances coloridos. Por fim, eu gostaria muito de agradecer, Tom, por você ter aceitado o convite, por você ter vindo, né? Eu vou usar esse termo, apesar de não estarmos pessoalmente ao lado do outro, mas vindo até aqui ao nosso canal, fazer essa gravação. Obrigada pelas respostas, pelos conselhos dados. Pode ter certeza que a turminha que está escutando vai atrás sim das recomendações. E saiba que você é sempre bem-vindo, até mesmo aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, viu? Eu estou lisonjeado, né? Sei que eu falo muito, mas acho que quando a gente gosta, né? A gente fala do que a gente gosta, a gente não vê o tempo passar. Mas eu me sinto honrado, né, de estar fazendo parte desse projeto lindíssimo. Fico muito agradecido pelo convite, né? Acho que foi um sorrisão que eu abri quando eu recebi o convite de gravar esse podcast, de falar sobre isso, né? Porque envolve duas coisas que eu amo, que é a literatura e a comunidade LGBTQIA+. E eu só tenho a agradecer, sucesso sempre, né? Galera que está nos ouvindo aí, gente, aproveitem, né? Utilize esse espaço, né? Achei interessante que vocês têm professores que estão mediando esse projeto, que são abertos, que são incríveis, que simplesmente, né, não vão te virar as costas, vão estar ali, né, ajudando vocês no que vocês precisarem. E isso que é o legal, né, quando a gente encontra alguém que nos ajuda. Muito, muito, muito obrigado mesmo. E se tiver uma segunda temporada, eu vou aparecer na marcha, eu vou me convidar, eu vou gravar sim, porque eu amei participar, eu quero, né, fazer parte de outros projetos também, sempre tá aí falando de literatura. Muito bem. Então, galerinha, boa noite a todos, todas e todes. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, galerinha. Cuidem-se. Até a próxima.